Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash e meu convidado dessa semana é o campeão geral amador masculino do Ironman Brasil, Cid Barbosa. Bom, o Cid já está aí quase 20 anos no esporte e o Cid começou mais tarde do que o usual, começou entre 18 e 19 anos. Então foi até uma das lendas aí que eu brinquei com ele, porque eu achei que ele tivesse começado antes. A gente ouve muitas histórias do Cid e tal, período do SESI, e ele realmente passou, na verdade, por São Carlos, no Dama, com o Cali, e treinando já foi selecionado para sempre para meia e longa distância. Então, um atleta que tinha muito volume de treino, ele conta alguns volumes que hoje são impensáveis e que ele fazia isso toda semana. Então, ele conta uma semaninha de treino dele típica ali com o Cali. E ele conta também do período que ele largou um pouco o triatlo de lado para se dedicar à educação física, hoje é treinador, tem a maior assessoria de Natal, uma das maiores do Nordeste. A gente fala também sobre o triatlo no Nordeste, a importância que o CID, a CB Esportes, tem no triatlo no Nordeste, o crescimento do esporte na região. Então, muito legal também para a gente ouvir sobre triatlo no Brasil inteiro, né? E até falo a gente do Sul-Sudeste, eu tô no Sudeste, estamos em São Paulo. A gente acha que o triatlo está todo aqui, mas tem muito triatlo pelo Brasil, então é muito legal ver essas outras realidades do triatlo aí, Brasil afora, e que continue aumentando o nosso esporte, né? Bom, antes de seguir para o episódio, falar claro dos nossos patrocinadores, a Dinami, porque todo atleta merece uma experiência única, e por isso que a Dinami é a marca de vinho dos atletas. E o vinho dessa semana é o Ravidose Pink Blend. Eu tomei esse rosé e gostei demais, mas demais mesmo. Aproveitei os dias mais quentes aqui em São Paulo, tomei o rosé. Então, é um Pink Blend elaborado com Pinot Noir, Merlot, que são colhidos no Rio Grande do Sul, e o Syrah de inverno, que é colhido em Andradas, Minas Gerais. Então, todos os vinhos da Dinami são feitos no Brasil. Então, vinho de cor rosa clara e aspecto jovem. Então, conheça mais no dinami.com.br. Vou deixar o QR Code aqui em cima quem estiver assistindo a gente, ou também na descrição do episódio, ou no Instagram da Dinami, beleza? A Gu, nossa parceiraça, com os gés mais consumidos no mundo e com um descontaço de 15% do Mundo Tri, também está aqui na descrição do episódio. E a Bike Funk, uma loja de apaixonados por esporte, mais de 10 anos no mercado, especializados em bike, corrida, trekking, hiking, e claro, triatlon. Tem muito desconto bom lá. Então, desconto de 10% válido para toda a loja, exceto itens da OnCloud, tá bom? Deixar também o link de todos os nossos outros descontos, nossos parceiros de descontos, no MT Descontos, o link para vocês cadastrarem também na nossa base de newsletter. E acho que é só. Vamos para o episódio então com o Cid Barbosa. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash. Meu convidado dessa semana é o atual campeão do Ironman Brasil, Cid Barbosa. E aí, meu velho, beleza? E aí, tranquilo? Aproveitando já para agradecer aí o convite, muito bacana, assisto todos os MTCast, então é um prazer estar participando dessa vez. Ah, cara, eu que agradeço aí. Vamos falar, acho que tem. Conversamos rapidinho ali em Floripa, mas acho que tem muita história para contar nesse pouco tempo de triatlon, né? É quase uma vida assim, né? Tipo, muito tempo envolvido com esporte, tanto como um atleta, participei, assim, tanto que muita gente, depois que eu voltei a competir, a gente vai conversar sobre isso, porque não vira profissional, então, assim, na verdade, já paguei essa matéria, já fui profissional, já larguei o esporte, fui fazer outras coisas, mountain bike, e aí voltei como treinador, e agora eu estou curtindo esse momento como amador, e principalmente porque o meu foco principal é a assessoria, né? Uhum. Então, tem muita história para contar aí nessa trajetória toda. Cara, fui fazendo a pesquisa aqui, né, pra gente gravar. Você começou no triatlo em 2005, mas você fazia corrida de aventura, é isso? Assim, na verdade, tive antes, né, na juventude, assim, era só um cara mais ativo, né, como muitas crianças, jogava bola, andava de bicicleta, tudo, mas nada como esporte de Uhum. alto desempenho. E aí eu entrei com 18 anos, entrei no quartel, no NPOR, né, que é um curso de oficiais temporário do Exército. E lá tinha um tenente meu, que hoje é até meu aluno, que fazia corrida de aventura. E como assim? Querendo não ter você paga algumas matérias voltadas à orientação e tal. Então, eu saí do NPOR, isso em 2000, saí de lá já participando de corridas de aventura, muito por influência desse meu oficial, né? Desse meu Uhum. tenente. E aí, que na época, aqui em Natal, mas eu acho que aqui no Brasil, estava uma febre muito grande de corrida de aventura, vinha muita gente, equipe de fora. Então, assim, participei de grandes provas. E aí eu já vi que eu tinha um diferencial para provas de resistência.
né? Era bem resistente assim, e também já vi que eu gostava muito de treinar, porque foi até um dos motivos que eu larguei a corrida de aventura, porque eu treinava mais que todo mundo, e na corrida de aventura sempre você ficava dependendo de uma equipe, né? Aham. Então, eu já, na corrida de aventura, já me direcionei meu treinamento, assim, muito parecido com o triatlon, porque era o que tinha na época. Então, eu Uhum. comecei na corrida de aventura e por essa necessidade de fazer algo só, assim, sem depender de equipe, que eu migrei para triatlo, assim, até então eu não conhecia. Não tinha, fui pesquisar o que era e tal, e foi aí que eu entrei. Então você entrou tarde, né, cara? Já tinha, que, 19, 20 anos, é isso? Entrei tarde, mas eu falo assim que coisa do destino, assim, né? Eu já entrei, aqui em Natal não tinha, né? Não tinha atletas, tinha um ou outro atleta que fazia, mas assim, sem orientação, não tinha treinamento. E aí eu fui pesquisar, entrei no site da CBTRI e tal, mandei mensagem, mandei e-mail. Aí na época eles falaram, aí como eu sabia que eu tinha que sair daqui de Natal para ter uma vivência melhor com o esporte, sabe? Mandei uma mensagem querendo saber como é, mandar e-mail, né? Naquela época, Uhum. como é que eu fazia para ir num local, fazer um treinamento, assim, umas férias, assim, passar uma temporada fazendo uma imersão de triatlo. E na época, o único local que tinha algo parecido, que você podia ir ter uma estrutura, era com Cali, lá em São Carlos, né? E aí eles me deram o telefone do Cali, eu liguei, só que assim, na época, lá em São Carlos, era só a seleção brasileira, masculina, inicialmente a masculina era a feminina, não me engano, e depois que foi ser tudo, e ele só aceitava atleta profissional. Só que também, coisa do destino, ele estava querendo abrir um polo em Juiz de Fora, sendo quem era o treinador lá ia ser o Casadinho, que na época era um atleta dele, Leonardo Casadinho, participou da seleção, o cara também 100%, participou da seleção e já estava meio que querendo largar o esporte e já se envolver com treinamento. Então ele falou, não, Cid, assim, você começou agora e tal, atleta amador, a gente não tem como lhe receber aqui agora no momento, mas se você quiser ir para Juiz de Fora lá treinar com o Casadinho, é uma oportunidade. Então aí eu fui. Então eu passei. Quando eu decidi fazer triatlon no ano seguinte, eu passei janeiro e fevereiro, minhas férias, lá em Juiz de Fora, treinando com ele, com o Casadinho. E aí, então, assim, eu já entrei e já me vinculei com pessoas que eu acho, assim, vejo muito competente no esporte, que me Uhum. direcionou, assim, desde então, entendeu? Então, acho que eu sou novo, mas já entrei muito bem direcionado. Entendi. Então você já foi direto para as cabeças ali, mesmo sem ter a vivência no esporte, apesar de ser no triatlon, né? Sim, e aí foi assim, foi engraçado que foi eu e mais uns dois atletas para lá, o Baltazar, um atleta que era de Floripa, montou uma assessoria, acho que ele nem faz mais hoje em dia. E aí, assim, eu cheguei lá e os atletas estavam lá, já participavam de prova, já tinha vivência, e eu não, né? Eu, tipo, Uhum. saí do zero, não sabia nem nadar direito, e já me meti lá. Só que Casadinho, ele teve um olhar engraçado, que assim, quando passou os 2 meses, ele ficava em contato com o Cali, aí eu me lembro que ele, assim, isso ele até me contou, né, que ele chegou pro Cali e falou, ó, tem um menino aqui que, pô, o nível dele hoje não é o ideal, é um atleta bem iniciante, mas eu vejo que ele é um atleta diferenciado. Principalmente porque eu acho que ela disse que ele viu que eu estava iniciando, só que assim, eu já aguentava muita carga de treino, sempre fui um atleta sem reclamar, tipo, muito objetivo, tem que fazer isso, eu fazia. Então, assim, então manda ele pra cá, manda ele, aí foi eu e Rodrigo, manda ele, esses dois atletas pra cá que eu quero dar uma olhada. Aí a gente saiu de Juiz de Fora, pegou um ônibus lá de Juiz de Fora, foi para São Carlos, e aí a gente, quando cheguei lá em São Carlos, foi até um choque, porque na época, assim, eu já tinha o Reinaldo como Colucci como uma referência no esporte, na época ele, tipo, ele, acho que foi aquele ano que ele competiu com o Galindes lá no Ironman, bem novinho e tal. Então, assim, ele já estava despontando como o melhor atleta do Brasil, mas lá tinha, na época, tinha Reinaldo, Vigílio, a Mariana Orrata. Então, tinha essa galera lá no centro. Quando eu cheguei lá, pô, cheguei lá, já comecei a visualizar essa galera treinando, né? Então, assim, para mim foi bem Uhum. marcante, eu lembro como se fosse hoje, assim. E aí a gente passou uma semana lá meio que ali analisando. E quando terminou, o Rodrigo queria ficar lá, ele disse também que não dava, aí o Rodrigo, então tá bom, para mim já deu. E no meu caso ele falou, não, se é o seguinte, eu vejo que você realmente tem potencial, hoje eu não vou atender atletas amadores, mas vamos fazer o seguinte, você volta para a sua cidade e eu fico passando umas planilhas para você, e se eu ver que você está tendo uma evolução, quem sabe próximo ano você retorna. E aí eu vim para Natal, aí pronto, aí eu já comecei a treinar com o Cali, ele vinha nos treinos e eu fazendo em Natal sozinho, e aí eu comecei a participar daquelas etapas que tinha da Reebok, Long Distance. Não sei se você chegou a pegar.
um Não, circuito nacional que tinha longa distância. E aí legal. era bem bacana, bem competitivo. Para ter ideia, assim, pagava para os 10 primeiros profissionais, né? Tipo, a prova largava já 30 atletas profissionais, assim, pagava para os 10 primeiros, uma prova bem bacana, movimentava muita coisa. E só que eu já comecei a largar como amador esse circuito. No primeiro ano, eu já ganhei a categoria 18-24. Ganhei esse circuito na 18-24. No ano seguinte, também. Só que aí eu entrei muito precipitado no profissional, porque, assim, como eu já vim meio que vinculado ao Cali, e ele atendia atletas profissionais, e assim, lá ele recebia uma porcentagem dos atletas, né? Por exemplo, tudo que o atleta ganhava, ele ganhava uma porcentagem em cima, de premiação, de patrocínio, seja o que for. Então, nesse segundo ano, 2006 mais ou menos, ele já começou a me colocar só em provas de longa distância, porque ele visualizou que ali era meu caminho para algo profissional, né? Uhum. Então, eu não tive aí aquela passagem, né, ideal, né, de provas curtas, sprint, olímpico. Então, assim, eu já comecei, meu treinamento já foi direcionado para a prova de meio área. Sim. Então, já comecei assim. E em 2017, eu me lembro, eu estava inscrito no Ironman, aí já estava inscrito, em 2017 já estava inscrito no Ironman Brasil, como amador, só que ia ter uma prova em Ubatuba, Caiobá, não me lembro. E aí o Cali visualizou que eu já estava com nível para largar no profissional, e aí ele me inscreveu como profissional nessa prova, e eu fui até, eu acho que sexto, nessa prova que pagava custo 10, assim, foi o meu primeiro pódio como profissional, só que já era no ano do Ironman. E quando eu fiz essa prova, ainda me lembro, na semana seguinte, na semana, assim, era um negócio menor, né, o Galvão mandou um e-mail, me ligou, não me lembro, falou, ó, Cid, é o seguinte, você está inscrito como amador, mas você largou a prova como profissional, e na época eu nem entendia disso, assim, aí Hum. então você ou das duas, ou você cancela a sua inscrição no Ironman, ou você vai ter que se inscrever no profissional no Ironman Brasil. Então, meu primeiro Ironman Brasil já foi como profissional, até então ia ser como amador, Uhum. e isso em 2007. 2007. Eu fiz 9:30 numa época que a Ironman era outra prova, É. né? Aí eu fui de speed, com a speedzinha, botei só o clipe, fui. E eu acho que eu já fui, assim, eu acho que fui 11º, 12º. Só sei que eu acho que não posso confirmar porque eu não tenho mais os tempos, mas eu acho que eu já fui, tipo, se eu tivesse largado como amador, eu seria o melhor amador na época, Uhum. mas eu já fui como profissional. Então, assim, a partir daí já fiquei como profissional, só que o treinamento já muito, eu acho que para a minha época, já muito adiantado, assim, já muita É. porrada, muito para prova de longa distância, e eu não tinha essa vivência do curto, né, que eu acho que faltou no início. É engraçado, cara, que a gente sempre ouve as lendas, né? Tipo, pô, Cid foi pro, aí vejo o Marquinho falando Sim, e tal, e sabendo as histórias sim, do Marquinhos com o Cali e tal. Eu achava que você tinha começado 15 anos, tipo, ter feito sim. as coisas ali, tipo, é legal entender, assim, foi meio que não deu tempo, você tinha 2 anos de esporte e já tava largando o Iron, Sim, né? Não teve isso. muito sossego. E assim, eu tenho muita história com o Marquinhos, com essa galera, porque aí eu já fui para lá, aí tava tendo uma mudança lá na equipe, por exemplo, tem uma galera que já estava lá há um tempo, só que o Cali começou a tirar os atletas, começou a enxugar a equipe, e foi quando entrou a equipe Dama, o patrocínio do Dama, e aí era assim, a equipe sempre foi o Reinaldo, que era o 01 que a gente chamava, né? O Uhum, cara, ele era blindado pela equipe, e aí o Cali começou a trazer atletas para treinar junto do grupo. Só que assim, o Cali era um cara muito exigente, muito criterioso assim, com relação a isso. Então, pô, chegava atleta lá, passava uma semana, ele mandava embora mesmo, assim. Chegava, o cara não cumpria os... Porque lá era regime militar, cara. Tipo, chegava, horário de nadar era 6:30 dentro da água, você não podia atrasar um minuto. Tal hora tinha outro treino, 10 horas da manhã tinha outro treino, 5 horas da tarde tinha outro treino, e ele acompanhava todos os treinos e você tinha que estar lá independente se você estava cansado ou não. Quem ia fazer a análise se você ia treinar era ele. Então, uhum. então, assim, a galera chegava lá, primeiro dia, segundo dia estava cansado, já não ia no segundo dia, no terceiro dia já mandava embora. Não, cara, aqui não funciona dessa maneira, não. Então, eu já fui bem, eu já fiquei lá nessa equipe assim, nesse recomeço da assessoria, da equipe do Cali. Então, Uhum. assim, nesse período passou muitos atletas por lá e eu estava sempre presente, assim. Então, assim, eu já vivenciei muito esse lado profissional junto da equipe. Mas eu analiso, assim, que minha trajetória como profissional, ela me formou para ser o atleta que eu sou hoje.
mentalmente, assim, me formou essa parte de treinamento também, me ensinou muita coisa, porque eu tive contato com o Brett já desde essa época, morava com o Reinaldo na mesma casa, então a gente trocava muita informação sobre treino, mas de desenvolvimento como atleta, eu acho que foi falha pelo motivo que eu já falei, assim, era um atleta muito cru, e já fui direcionado para provas longas e naquele regime de treinamento, assim, de muito volume, intervaladão muito moderado, então eu fui aquele atleta muito mediano, muito por causa disso, acredito. Pelo tempo do esporte e pela especificidade do treino. E quanto tempo durou essa tua trajetória como profissional, assim? Eu acho que eu fiquei lá assim, de 2004 para 2005, né? Comecei nesse negócio com ele. E eu acho que eu fiquei lá uns 4, 5 anos nesse esquema, assim. É, treinando, mas no início, assim, eu ainda treinava e ficava Natal lá em São Carlos, porque eu me formei também em Direito, né? Me formei em Direito antes. E aí, depois que eu fui morar lá, assim, só pro esporte, mas antes eu ficava aqui, aí todas as férias ia estar lá, ficava, né? Então, assim, ficava fazendo esse intercâmbio do Natal, Uhum. São Carlos. Aí depois que realmente eu fui para lá e fiquei só lá. E foi aí nesse período que, assim, aí eu já tinha, na época tinha o Raul Furtado, que era treinador, na época treinador do Rio, é treinador ainda. E foi aí que eu comecei até a visualizar esse negócio de que eu podia ser treinador e atleta. Ele era treinador e atleta, ele sempre teve a assessoria dele sempre online. Então eu via que, pô, ele estava lá, fazia os treinos, também passava os treinos, já tinha uma parte financeira ali dos treinos, aí eu já comecei a visualizar, né? Se eu quiser continuar no esporte, envolvido com o esporte, eu acho que o caminho é esse. Minha formação era direito, eu sabia que eu não queria abandonar o esporte 100%, mas eu já vi que como atleta profissional ia ser bem difícil, porque eu tinha as experiências do lado, né? Tinha os exemplos do lado, tipo, o Reinaldo era o número 1 do Brasil e eu vi assim que, cara, ou era ele ou o segundo ali já não dava, já não vivia, né? Já não nem que assim, pagava as contas, mas você não via um futuro com você sendo 100% do esporte, a não ser que você Uhum. fosse o melhor atleta do Brasil, né? Então, foi meio que aí que eu comecei a fazer essa análise. Se eu quisesse continuar no esporte, eu teria que fazer educação física e trabalhar com isso. E o direito, esquece o direito. O direito, o direito foi um momento, mas depois disso nunca trabalhei, não. Não. Pô, cara, legal essa visão, né? Porque acho que sobe. Você já pegou uma época que tinha muita prova ainda, né? Para disputar, né? Como pro, né? Hoje, pô, É, agora, esse ano, o segundo semestre, a gente está sem prova, por exemplo. Não tem nenhuma. é bem difícil, cara. Tanto assim que eu tenho atletas, inclusive o atleta que foi campeão da 25-29, é meu aluno. Eu acho que já era para ter sido campeão ano passado, mas ele teve hipotermia. É, esse ano quase que teve também, né? Pa- Foi por pouco, mas ele era um atleta que ele queria ser atleta profissional, quer, assim, eu acho que no fundo ele ainda quer, mas eu seguro bastante, assim, tento mostrar ele que não é muito o caminho, porque, assim, não desencorajando outras pessoas, mas a idade, ele já está nessa categoria, nessa fase aí de 29, ele mora em Natal, que é bem mais longe do grande centro, assim, tanto para patrocínio, visibilidade, viagem para competir é ruim. Como isso que você falou, eu acho que é o principal, cara. Na minha época, eu me lembro que o Reinaldo, por exemplo, vamos já falar do Reinaldo, pelas conversas que a gente tinha, assim, ele, cara, se eu não tiver nenhum patrocinador hoje, eu ainda vivo bem do esporte, porque ele corria o Sesc pagava, ele era campeão da prova, pagava para ele competir, pagava para ele participar, e ele ganhava tipo, sei lá, tinha 6 etapas do Sesc, e ele ganhava. Tem o Internacional de Santos, que ele ganhava para ir, e ganhava, sei lá, R$ 2.000 primeiro. É, tinha todas as provas do 7.3, tipo, tinha muita prova que pagava dinheiro, Uhum. nem todas as provas tinha todos os atletas, então, assim, pô, se você escolhesse bem ali, se você fosse um atleta mediano, você ainda ganhava um dinheiro. E a referência do esporte era só o atleta profissional, né? Então, assim, cara, eu me lembro que você ia para o Brasil, por exemplo, vamos dizer, eu como atleta profissional, fora os atletas que eu conhecia amador, você não tinha contato, você não sabia que era ninguém, né? Porque, assim, você não tinha, né, rede social, Instagram, era na época, sei lá, já foi dito aí muita, assim, pela galera que foi, tipo, era revista, então todo mundo, sei lá, quem estava nas capas, quem estava na divulgação, era só os atletas profissionais.
Então, assim, você, além de tudo, só pelo fato de você ser atleta profissional, você já era referência do esporte. Então, assim, Uhum. era mais fácil você ter certos tipos de apoio, né? Seja financeiro ou de apoio. Hoje ele vai brigar, por exemplo, o atleta amador, ele vai brigar com todos os atletas, o atleta profissional, né? Novo, ele vai brigar com todos os atletas amadores de ponta, que também tem a mesma visibilidade, tem visibilidade igual ou maior do que ele. E ele não tem prova para ganhar dinheiro. Então, assim, como é que ele vai ter uma projeção no esporte se ele não tem, né? Tipo, se ele não tem de patrocinador, nem tem do evento, de provas. Então, Uhum. assim, é bem difícil. Eu já digo a ele, cara, se você fosse na minha época, eu estaria dando maior força para você ser atleta profissional. Mas na época de hoje, não, entendeu? E isso, diferente do moleque de 18, por exemplo, sei lá, o Todinho, quando eu voltei a competir em 2015, assim, veio tudo em 2015, todas as provas de meio, e Todinho tinha feito, acho que 2014, 2015, aquela transição, cara. E, tipo, ele era um atleta do meu nível, né? O atleta amador, ele tinha ganho o Ironman Brasil, e a gente disputou até o Foz do Iguaçu junto, eu ganhei, mas assim, foi meio que pau a pau ali. Só que é um atleta novo, o atleta que tem natação, um atleta assim, que ele vai passar o que a gente, que eu passei naquela época, 18 anos, assim, né? Uhum. Novo, se ele quiser abandonar o esporte daqui assim, a tantos anos, ele tem tempo para isso. É um atleta que mora mais perto do centro, é um atleta que tem natação, assim, pô, tem uma natação já competitiva, esse meu atleta já não tem natação, é aquele atleta que sai muito de trás, assim, a visibilidade também já é outra. Então, o Claudinho, exemplo, ele tem natação, tem bike, não tem muita corrida, mas assim, você vê que ele tá. Você teve uma projeção e vê Uhum. que, assim, cara, ele tá ali curtindo o momento dele. No pior das hipóteses, lá na frente vai ser um aprendizado. Ele vai ter bagagem para fazer, se ele quiser trabalhar com esporte, vai trabalhar com esporte. Então, assim, depende do atleta, né? É, então, assim, eu acho que hoje em dia a análise como atleta profissional tem que ser bem ampla, assim, né? E é outro momento, outro mundo. É legal você falar isso, né, da mudança de referência, né, cara? Que é isso, né? A rede social trouxe, né, menos prova, mas acho que talvez o atleta profissional tenha demorado um pouquinho mais a aprender a usar a rede social. Hoje a gente já vê os atletas mais ativos, mas é isso, né? Hoje você tem essa mudança que o atleta amador consegue ter bastante destaque e apoios, patrocínio, né? Assim, eu como treinador até é difícil, porque o atleta amador hoje tem muita voz, por exemplo. Então, assim, eu tenho que desconstruir muitas coisas que são colocadas por aí erradas, entendeu? Tipo, muito atleta amador falando com propriedade que não tem assim, não tô, né? Não é igualando, o atleta amador não tem propriedade, mas a maioria dos atletas, pô, ainda estão muito na empolgação, no aprendizado. Então, assim, já joga na rede social uma verdade dele. E aí, meus atletas pegam isso para ele, e assim, às vezes nem quer nem me escutar para escutar o atleta A ou B, né, que tá falando. É, Então, assim, o atleta amador, ele tem muita voz. Não é a crítica, assim, o atleta amador tem muita voz. Então, ele tá no nível, acho que como profissional, assim, o cara não quer saber se o cara é profissional ou amador. Como ele se expõe na internet que vai dar autoridade a ele, né? é. É bem complicado, assim. Então, tá no meio de informações. Assim, o atleta amador hoje em dia ele tem muito peso. Então, assim, o atleta profissional a gente pode desconsiderar isso, né, na parte de mídia. Então, assim, se o atleta profissional tem uma boa mídia, com certeza vai ser, né, mais referência do que o atleta amador. Mas, cara, se ele não fala nada ali, né, não tem um produto de material de qualidade, tem atleta amador ocupando esse espaço, né, infelizmente. E, cara, você falou da tua volta, né? Em que momento você parou e por que que você parou ali com o triatlon e depois Sim. decidiu voltar? Assim, eu parei porque, na época, como eu falei, eu já entrei no esporte, assim, treinando com o Cali. Para quem conhece o regime dele, era o regime, meu irmão, era muito assim. Hoje em dia eu não treino nem a metade, assim, treino muito pouco. Para você ter ideia, com o Ironman, cara, tipo, a gente treinava no ciclo do Ironman, tipo, a gente fazia. Ele tinha um treino que ele gostava muito, que era. Dá só um exemplo de uma semana. Pedalava ali, a gente nadava, sei lá, 6 dias na semana. Aí pedalava segunda, fazia um treino lá, sempre é um treino contra relógio, uma repetição de subida que tem lá em São Carlos. Terça, a gente fazia uma maratona na esteira, 42. Já subia, exemplo, eu quero correr para 4 quilômetros lá, maratona. Já subia a 15 por hora, aquecia fora da esteira, aquecia 15 por hora, com tudo ali dentro da esteira e terminava. E assim, cansei de fazer esse treino, tipo, sei lá, 6 semanas seguidas, assim, 4 semanas seguidas. Maratona na terça. Aí quarta, volume de bike, 3, 4 horas, com natação tudo. Quinta, muitas vezes era 30 de 800.
e aí já no ritmo de mais forte, 800. Sexta, um treino, sábado, 180, domingo, 2 horas e meia, 3 horas. Era assim, para você ter ideia da semana. Era meio surreal, meio surreal. Então, assim, como eu já treinava uma prova longa, então, assim, cara, isso aí era meu dia a dia. Então, muita história que o Marquinhos conta é muito disso, assim, cara, se treinava muito. Porque, assim, como eu não competia as provas curtas, eu fazia só as provas longas, então, assim, sei lá, competia 6 vezes no ano. Então, enquanto isso, eu estava treinando e lá não tinha esse negócio de baixar, não. Era o ano todo pau, né? Eles que iam competir no troféu. Pra você ter ideia, pô, eu morava em São Carlos e nunca fiz o Troféu Brasil na minha vida. Nunca fiz do lado ali. Não, você não vai ganhar, você não vai ganhar dinheiro lá, então não adianta ir. Então, assim, eu treinava muito. Então, assim, trabalhei, fiquei muito tempo nesse regime. Pô, gostava, tudo, beleza. Mas, com certeza, deu uma saturada. E aí, cara, tipo, eu tive uma brigazinha meio que com ele, assim, que eu fui... não sei qual foi o Ironman, 2009, sei lá. Eu treinei pra caramba esse ano. Entreguei a bike, eu acho que em sexto lugar, geral. Inclusive, quem entregou a bike um pouquinho na minha frente foi até o Raul, e nesse ano acho que o Raul foi terceiro, só que na época até corria melhor do que ele, assim. Cara, só que eu passei um ano com esse problema, tive um problema de, tipo uma câimbra no diafragma, assim, o diafragma travou e eu não conseguia, quando eu saí para correr, eu não conseguia respirar. E depois eu fui entender por quê, eu fazia apneia, quando eu fazia força e tal, tratei, fui fazendo pilates, essas coisas, trabalhando respiração, então foi um processo, mas parei essa prova por causa disso. Cara, no outro dia, o Cali foi lá no meu quarto, meu irmão, me deu uma esculhambação, e aí, pronto, ali naquele dia, assim, ele não preocupou, não, assim, claro, tinha expectativa dele e tal, ele achou que eu tinha forçado demais na bike e por isso não tinha corrida, e aí chegou lá, sei lá, que decidir aí nesse dia foi assim, nesse dia foi a gota d'água, assim, não. Cheguei em São Carlos, peguei minhas coisas, não, tchau, Cali, não quero mais, ok. Até depois ele veio falar comigo, pô, desculpa, e aí, né, a gente conversou, mas aí, até, tipo, não fiquei com mágoa com ele, com nada, pelo contrário, só agradecimento, mas aí, não, cara, eu acho que vou sair um pouco daqui. Até então não larguei o triatlo, né? Eu fui, voltei para Natal, e aí na época o Raul morava lá em Itaipava, a família dele mora em Itaipava, em Petrópolis, ele sempre me chamava para ir treinar lá, eu disse, não, eu vou treinar com você. Acho que eu passei um ano ainda treinando com ele me treinando, que ele era treinador, e eu ficava em Itaipava, mudei um pouco os ares, assim, só que foi essa época que, assim, eu contato com ele, eu vi que, cara, eu tenho que voltar para Natal para fazer educação física, porque, assim, não tá dando, né? Já não sei quantos anos eu tava, mas já tava ali já com uma certa idade. Aí ele me lembra que ele foi para os Estados Unidos e falou assim, cara, vamos para Boulder. Ele foi para os Estados Unidos, ficou em Boulder, vamos para Boulder, que lá, querendo ou não, a gente lá é onde é o melhor, tem apoio e tal. Aí eu joguei pro destino, falei, cara, é o seguinte, vamos fazer assim, eu vou pedir uma bolsa numa universidade lá em Natal. Se eu ganhar a bolsa, eu volto para Natal. Se não, eu vou com você para Boulder. Hoje foi bom, né? Mas na época eu não sabia, eu recebi a bolsa. Cara, eu acho que Deus quer que eu, que eu volte para Natal. Aí voltei para Natal para fazer educação física. Aí quando eu comecei a fazer o curso de educação física, como eu tinha aquela vivência, já estava naquela vivência de pró, aí fazer o curso, estudar, cara, não vai dar para ficar treinando, né? Tendo que estudar, fazer essas coisas. Aí, coincidência também, é aquelas coisas, coisa que acontece, vai acontecendo. Eu fui fazer teve um Xterra lá em Fortaleza, na época, e o Manzan, na época o Manzan era o melhor, sim, né? Hoje em dia ainda é um dos melhores de cross country assim, no Brasil. Ele foi fazer essa prova e ele ganhava tudo. Aí tava o Moleira, tava todo mundo. E aí eu peguei uma bike emprestada, fui, cara, cheguei em segundo, colado com ele, disputando com ele, assim, a prova, né? O Manzan. Aí a pessoa do Cisterna já veio pra cima de mim, pô, você é bonice e tal, não sei o quê. Aí eu brilhei os olhos com o negócio. E achei divertido, cara. Aí eu disse, meu irmão, eu acho que eu vou largar um pouco o triatlo de estrada, essas coisas, vou fazer esse negócio aqui, que esse negócio é melhor, é mais curto, divertido. Aí fiquei uns 2 anos, cara, fazendo um cross triatlo, essas provas de Cisterna, foi bem bacana, foi um aprendizado muito grande, aí, assim, foi aí também que eu comecei a entender o quanto errado tinha sido o meu início, assim, porque o mountain bike, ele exige esses estímulos mais curtos, intensidade, e eu também era um atleta, aí comecei assim, aí 5 ou 10 km, né, na corrida, eu comecei a treinar mais curto, e eu comecei a me melhorar como atleta, comecei a viver outro mundo de treinamento, porque até então era só volume e intensidades longas. Eu acho que, tipo, não sei se era só o Cali, assim, como eu treinei só na época, só com ele, eu não sabia se era só ele que treinava dessa forma ou se era o treinamento da época. Uhum. Cara, só volume e intensidade longa e moderadas, né? Então, assim, quando eu fui para o mountain bike, aí que eu comecei a treinar outras coisas, opa, tem outro mundo aqui.
Aí comecei a ver esse lado do mountain bike. Quando eu estava para me formar na educação física, eu comecei a estudar muito, assim, então, assim, tipo, da mesma forma que eu me dediquei muito como atleta, eu também comecei a me dedicar muito como profissional da educação física. Então, assim, eu comecei a estudar bastante e tudo, e assim, no final eu vi que, assim, precisava de mais tempo para estudar, e treinando triatlo, mesmo para cross, estava me atrapalhando. Aí eu passei 1 ou 2 anos, 1 ano, eu acho, fazendo só mountain bike, assim, só bike. Eu passei 1 ano sem pedalar, sem correr, sem nadar e sem correr. E aí fiquei esse ano só pedalando. Quando eu me formei, quando eu fui para me formar, aí tem um professor meu de fisiologia que eu tinha uma intimidade com ele. Pô, Edson, qual é a melhor universidade de fisiologia? Eu quero fazer fisiologia, que é a melhor especialização em fisiologia do Brasil. Aí, cara, eu me formei lá em Brasília e eu acho que lá é a melhor, na época, né? Ele falou. Aí eu, cara, preciso ir para lá então. Então, assim, já saí de lá, fui para Brasília. E foi em Brasília que, aí, né, eu fiquei longe disso. Em Brasília, quando eu me encontrei com a galera de lá e tal, conheci o Vinícius, muitos amigos lá da época até, que eu era profissional. E aí foi o que despertou a vontade de voltar pro triatlo, né? Então, fiquei esse período fora, inicialmente só cross triathlon, depois só mountain bike. E em 2015, mais ou menos, 2014 para 2015, eu me formei em 2014, fui fazer essa especialização lá em Brasília em 2015, e aí, por estar em contato com essa galera aí, eu botei na época eu comprei outra relógio, aí eu botei a fazer provas, a treinar, mas como amador, assim, da forma mais amadora, mas já direcionado de novo para as provas de longa distância, assim, querendo ou não, é a prova da galera ali, né, amadora É. ali, é onde você acaba tendo mais oportunidades. E é o que você mais gosta mesmo? Ou depois de ter experimentado esse cross triatlo, essas porradinha curta, você gosta? Gostou, assim? Não, cara, a prova que eu gosto mais realmente de fazer, assim, de treinar é Ironman, porque eu acho que bate muito com o meu perfil. Meio Ironman, assim, 70,3 eu acho que é uma prova gostosa de fazer pela distância, você faz ali, já termina. Exige mais de mim, assim, para me tornar um atleta mais rápido, mais potente. Mas, cara, Ironman, assim, eu tenho muita facilidade para longa distância, assim. É aquele perfil, assim, tipo, todos os treinos, quanto mais no final do treino eu sempre tô melhor, é, gosto muito de treinar, então, assim, a prova que eu me sinto melhor são provas mais longas, né? Meio Ironman porque você consegue fazer várias, né? Como eu Uhum. falei no início, né? Fiz o Ironman agora, estou me recuperando, faz 2 semanas que eu nem consigo treinar direito, então, assim, isso também para mim não é interessante ficar fazendo só Ironman para ter sempre essa tentação, né? Meio Ironman já é mais tranquilo. Então, eu acredito que meio Ironman é a prova é uma prova que você tem sempre ali na manga, ali, bom de fazer. Mas meu perfil, eu acho que pelo tudo que eu já fiz, eu acho que é uma prova boa. Ironman, eu acho que eu me dou melhor, assim. Cara, uma coisa que fiquei curioso aqui, você sempre foi e voltou para Natal, né? Então você foi para São Carlos, voltou, foi para Juiz de Fora, voltou, foi para Brasília, voltou. É, você vê isso, tudo bem, onde você nasceu e tal, mas você tinha oportunidade de treinar, talvez em lugares com mais atletas, né? Que talvez seu desenvolvimento como atleta Sim. pudesse render até mais, mas você voltou para casa pela tua cidade ou porque você entende também que você é responsável também por desenvolver o esporte aí no Natal e em Natal e Nordeste? Por dois, assim, tem dois pilares, assim, duas coisas que me fizeram voltar para cá, em definitivo, assim, vamos dizer. Uma, com certeza, é a minha assessoria. Como você disse, eu comecei o esporte, assim, vamos dizer que, né, tinha outros atletas, sem desmerecer, não vou desmerecer eles que antes de mim, assim, mas eu levantei a bandeira, assim, do treinamento voltado para o triatlon, fui a primeira assessoria de triatlon aqui, tenho uma assessoria, querendo ou não, uma das maiores do Nordeste e de Natal, a maior assessoria. Tem outras boas, já tem, né, fico até feliz por ter outras assessorias hoje de teatro aqui na cidade, mostra que o esporte está crescendo. Mas, assim, eu me vejo como uma pessoa responsável e faço questão de carregar essa bandeira e tento, né, trazer sempre, assim, esse olhar para Natal, porque realmente é uma cidade que eu cresci, que eu acho que tem um potencial de espaço para o esporte e quero que cada vez mais pessoas venham e eu acho que eu preciso estar aqui para isso. Mas confesso assim que quando
tava para terminar minha especialização, eu estava na época morando em Brasília, né? E eu tenho muita, assim, fora Natal, hoje eu tenho um polo em João Pessoa, com um professor lá, com a professora lá, Karine, e outros professores ajudantes lá, que tem, claro, tem mais atletas fora Natal, lá onde tem mais atleta, mas fora esses dois pontos, onde eu tenho mais atleta hoje é Brasília. Tem muito atleta em Brasília, atletas de ponta em Brasília, atletas, sim, acredito que assim, se pegar um nicho dos melhores atletas amadores de Brasília, acho que a maioria treina comigo de lá. E eu acho que Brasília, assim, se eu fosse pensando para a parte financeira, Brasília seria a cidade que eu moraria. Uhum. Eles também gostam muito da estrutura, gosto muito, gostava muito de morar lá. Mas assim, quando eu me formei, minha esposa também, ela é médica, foi fazer especialização em São Paulo, e aí residência em São Paulo, e interior foi para São José dos Campos, depois foi para São Paulo. E aí a gente, tipo, tava ali naquela época para se casar, e aí eu falei, pô, você não pensa em morar aqui, lá em Brasília, né? Porque eu via esse potencial. E lá realmente, assim, pô, eu acho que se fosse pensando só na parte financeira, seria lá. Só que ela não, ela foi lá, quando eu tava lá, ela ia lá em alguns momentos, ela assim, ela, não, Brasília não, não. Aí, sim, cara, tipo, eu não ia bater de frente, né? Porque no final a gente sempre perde. Então, assim, despertou a vontade de morar em Brasília, mas como ela, eu não acho que não vou me... Eu acho que sim, não, mas lá em Natal não dá certo, meu futuro é aqui, com certeza, assim, eu acho que ela iria, mas como eu vi que, assim, não era um local que ela ia estar feliz, e Natal eu me sinto feliz, me sinto em casa, e eu tinha também esse papel, como falei, então, assim, voltei. Voltei e, assim, acho que foi a opção correta. E, ao mesmo tempo, já adiantando uma pergunta que muita gente me faz, é isso, assim, cara, mas você não, quando eu pergunto você não quer, pensa em voltar a ser atleta profissional e tal? Um dos motivos também de eu não nem pensar, claro, tem a parte financeira, tem um momento que eu acho que já passou, é isso, do fato de que se eu fosse ser atleta profissional, se eu quisesse me desenvolver mais como atleta, eu teria que sair daqui, né? Porque hoje eu tenho bons atletas que treinam comigo e tal, que me puxam assim nos treinos, mas assim, eu precisaria daqueles de atletas melhores do que eu, né, para acelerar o processo. Então, assim, realmente, pensando como atleta, é, eu teria outras opções, né? São Carlos mesmo, pela amizade que eu tenho com o Rinaldo até hoje, de vez em quando eu vou lá treinar, até nem posto muito, até brinco que eu vou lá treinar. Ano passado eu fui, quando ele estava treinando para a Kona, eu estava treinando no Pepeta, eu fiquei lá 2 semanas. Aí meus amigos falam, pô, tu ficou 2 semanas treinando com ele e não tirou uma foto. Eu disse, cara, eu tô na casa dele, ele não puxa o telefone para nada. Não sou eu que vou ficar expondo, não sou eu que vou ficar expondo a situação, né? Então, mas eu gosto muito de lá também e da companhia dele, assim, dos treinos. A gente sempre teve bons momentos juntos, assim, treinamento. E Brasília pelos atletas que eu já tenho, por conhecer lá a estrutura e tal. São dois locais que eu iria com certeza se eu fosse voltar a ser atleta e com certeza me puxariam mais rápido, né? Porque eu ia conseguir aqui em um ano, lá eu conseguiria em 6 meses, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que eu sempre voltei por causa disso, assim. Uhum. E eu vejo um potencial e hoje em dia eu estou trabalhando para isso, para desenvolver cada vez mais o esporte aqui. Vou fazer uma zoeira, né? A brincadeira. Eu sou muito amigo do Gil Castelo Branco, lá de Brasília. Sim, E toda vez que eu ia para Brasília, eu falei, Gil, hoje é dia de correr. Ele, não, não, hoje o Cid manda pedalar. Aí eu falei, amanhã, vamos pedalar? Não, amanhã é dia de correr. Eu falei, pô, fala pro Cid. Por que que o Cid mudou os dias, pô? Eu falei, esse é o diferencial do Cid, ele só jogou mal dos dias. Eu brinquei com ele. Mas eu nunca conseguia fazer os treinos junto com o Gil, que eu sempre batia, era o sim. contrário. Porque cada cidade, querendo ou não, mas ele é um dos caras que treina diferente de lá, realmente, assim. A galera de Brasília é diferente daqui. A galera de Brasília gosta de começar a pedalar na terça. Aqui em Natal, todo mundo, dos meus alunos, pedala na segunda. E o Gil aceitou pedalar na segunda. Então, ele é até um dos poucos que treinam na segunda, assim. Então, provavelmente, você é É, do de terça e quinta, pedala terça e quinta, exato, né? o padrão. É, E, é, cara, em relação a. Agora, falando um pouquinho até do Nordeste, né? Acho que também uma das coisas que a gente tem. Como mídia, né? O mundo do triatlo como obrigação é falar do triatlo no Brasil. Acho que tem muito triatlo rolando no Brasil inteiro e tem muito foco sim. sul-sudeste, né? Eu tô em São Paulo, enfim, tudo. Talvez o sul e sudeste a gente se ache mais, né? Parece que tudo acontece aqui, mas tem muita coisa rolando no Brasil inteiro.
Como é que você vê esse cenário hoje do triatlon aí no Nordeste, o crescimento, você falou de assessorias um pouco, de detalhar um pouquinho mais, a gente até abrindo, assim, a gente vai cobrir a gente vai fazer uns conteúdos no Caranguejo Man, vamos para Aracaju em julho, e depois vamos no Mãe Malvada, também com a Ana Sim. Augusta, que também acho que a gente vai fazer uns conteúdos diferentes, depois eu te conto também, não vou contar aqui para a galera ainda, que não está pronto, mas para você eu conto depois em off. Sim, sim, Mas que a ideia é de mostrar, assim, né, o triatlon, outras tribos do triatlon pelo Brasil, né? Então, como é que você vê aí o cenário sim. Nordeste hoje? Cara, se você, vamos falar por partes, vamos falar de atletas, né? Uhum. Eu acredito que por muito tempo o nível realmente dos atletas do Nordeste era aquém da região daí, muito por causa disso, com relação ao treinamento. Então, assim, os treinadores não estavam à altura. Hoje em dia, tanto com esse amigo, com esse, né, com essa fusão, né? Você não precisa, você treina com atletas de onde você quer, como também da evolução dos atletas da região. Você vê que o esporte, que o nível de atletas do Nordeste está crescendo. Esse ano, pronto, né? Esse ano eu fui atleta, fui o melhor atleta amador lá. O ano passado, Ana Augusta foi, né? A melhor atleta. Então, são dois atletas do Nordeste, ela até mencionou isso. É, Em todas as provas do 70.3, principalmente eu especificamente tenho colocado sempre atletas no pódio ali, dos melhores atletas da, da faixa etária. O Messias, vamos lá, se for falar em atleta profissional, o Messias é daqui de Fortaleza. Então, assim, tem potencial humano temos para, né, no esporte. Infelizmente, eu acho assim, muitas empresas não conseguem enxergar que assim, na região Nordeste, o esporte é um esporte que está crescendo e a gente ainda é muito carente de marcas que, se as marcas se começar sendo pioneiras a investir aqui no esporte, vão ser referências para os atletas, né? Então, assim, eles estão muito presos a essa região, e não vê esse potencial que, assim, aquele negócio lá na frente. Eu digo isso pela minha assessoria. Todo ano ela cresce, né? Não estagnou, assim. Todo ano eu tenho uma porcentagem de X de atletas entrando assim, e você vê o negócio já crescendo e você olha para o lado, você vê a mesma coisa. Então, assim, eu acho que é um esporte que ele é um esporte novo, que começou a pegar aqui agora, mas que eu acho que é uma crescente que vai demorar ainda bastante tempo, ano a ano, a evoluir. Então, assim, quem começar a entrar agora, eu acho que vai sair na frente com relação a isso. Eu acho que é mais isso, cara. Tipo, os eventos, eles só acontecem com o apoio de empresas e acaba que isso trava muito os eventos, as provas. E a gente sabe que as provas, querendo ou não, é a porta de entrada de muitos novos atletas. Então, assim, a gente é carente de eventos aqui, mas está melhorando. Querendo ou não, a gente já tem o 73 Fortaleza, 73 Maceió, mas acaba que as próprias federações, né, regionais não conseguem dar o suporte ali de provas no ano. Aqui em Natal, especificamente, eu bato muito de frente com o pessoal e a gente tem conseguido fazer um calendário. Então, assim, eu acho que até por isso, porque está aumentando o número de atletas. Só que eu acho que a gente precisa mais explorar. Pronto, eu tenho tentado explorar isso com relação à estrutura de treino. Por exemplo, esse ano, ano passado, na pandemia, eu fiz um camp aqui, pô, e quem veio de fora achou o local fantástico. O Paulo Cutinelli esteve aqui 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas no Ironman. Cara, ficou aqui, ficou deslumbrado com o local de treino. Ele até falou com o treinador dele, o Ronaldo, lá, o pessoal da Espadoto, e o Ronaldo até falou comigo lá, depois do Iron, que tem interesse em trazer os atletas dele para cá, para treinar, porque a gente tem condições de treino o ano todo, só o ano todo, e boa estrutura de, né, piscina, para mar e tal. E eu falo de Natal, mas isso se estende para outras cidades do Nordeste. Então, assim, estrutura a gente tem. O que falta muito é isso, cara. Tipo, é a galera acreditar e me conhecer, assim, né? Muita gente pensa, vou lá para fora, vou para Boulder, vou para não sei aonde, mas, cara, a gente tem muita coisa boa aqui no Nordeste e eu acho que a gente pode aproveitar de uma forma melhor. A gente vê os pequenos passos, como você já até mencionou, vocês mesmos vão dar alguns passos esse ano com relação aqui. E eu acho que é só o início, cara. Eu acho que mais cedo aí a gente vai falar muito sobre coisas acontecendo por aqui. É o quarto maior público de seguidores do Mundo 3 de Fortaleza. Então, Sim, muito seguidor, muita coisa. Então, acho que é isso. E, cara, é curioso porque nasceu, né? O Ironman nasceu em Porto Seguro, né? sim, sim, Começou e sim. agora tem muito Floripa, mas foi em Porto Seguro, né? Começou.
Sim, sim. Ó, exemplo, João Pessoa, assim, para você ter, quando eu comecei no esporte, eu fui federado pela Federação de Federia do Ceará, tanto que se você fizer uma pesquisa, tem muita coisa vinculada ao Ceará, me federei lá, porque a federação aqui não estava registrada e tal. Ceará, Fortaleza sempre foi o tipo o polo de atletas do Nordeste. Acredito que hoje a gente já, né, posso estar falando besteira, mas de nível de atletas, eu acho que hoje Natal tem mais atletas de um nível melhor do que os atletas de Fortaleza, não por quantidade, mas qualidade. E assim, a quantidade de atletas lá ainda é bem maior, mas a gente está se igualando. João Pessoa, que já foi maior do que Natal, também tinha caído com o tempo assim, sem muitos atletas. Aí hoje com a CB Sports lá, a gente está crescendo a quantidade de atletas lá. Então, para ter ideia, eu vou levar mais de 20 atletas só de João Pessoa para o 70.3 de Maceió. E, tipo, eu acho que 3 anos atrás, acho que se tivesse 20 atletas lá treinando, era muito. Uhum. Então, assim, a coisa vai crescendo, cara. Tipo, aos poucos, mas a gente está trabalhando para isso, entendeu? Eu acho que eu acho que assim, a galera hoje em dia está bem assim, bem ativa, né? Como você, né, mencionou aí dos seguidores e tal, a galera vive o esporte hoje aqui, né? O triatlo, coisas que não vivia antes. E tem essa demanda reprimida, né, cara? Porque eu conversando com o Marquinhos, né? O Marquinhos tem, Sim, eu só vou saber o número, mas ele foi parar em Barreiras, né, na Bahia. sim, sim, E ele falou, cara, é absurdo, tem um monte de gente porque não tinha assessoria chegando lá. Então é o que você falou, né? Tendo agora qualidade de treinamento, polo de treino ali, é natural que a galera vá procurar mais o esporte, né? sim, sim, sim. Esse aqui em São Paulo, se mata para treinar na ciclovia, feia pra caramba aí, que vocês conhecem esse visual todo. Aí fica fácil, né, Cid? É, Pô. Aí até eu treino, pô. até brincar com o Paulo aqui, cara, a gente foi nadar, a gente nada aqui no mar na sexta, e a gente tem, assim, pô, o mar é perfeito, assim, o visual. E aí a gente tem uma plataforma a 500 metros da areia, a gente tem uma plataforma assim grande que você chega lá, você fica em cima né, e tem boias também ao redor para a gente fazer treinamento específico. Aí eu fui nadar com ele, cara, não conseguia, que chegava lá nessa, a gente chama de Dubai lá, essa boia. Chegava em Dubai, queria parar e ficar olhando. Bora, amigão, tem que treinar. Ele, não, meu mundo bonito demais aqui. Aí a gente foi pedalar, ele queria tirar o celular toda hora para filmar o mar, porque aí ele também, caraca, aqui é bonito demais. Tá igual lá, né? Sua ciclovia lá, vendo o riozão do lado. Aí ele ficava rindo. Cara, não tem comparação. Assim, o dia a dia aqui é bem mais fácil com relação a isso, sabe? Claro, tem um lado ruim que é isso aí, isso que a gente com certeza vai falar, que é, tipo, a gente treina sempre numa condição de calor e quando se expõe com uma prova mais fria e tal, a gente não tem muita vivência, né? A gente sofre muito com isso. Mas eu acho que se você botar na balança ali, são mais coisas pró do que contra. Estão falando aí do. Cara, vocês treinam nos horários malucos também? 4 da manhã, 3 da manhã? Já tá no calor, não? Como é que é? Cara, o treinamento aqui, vamos falar, a minha assessoria, todos os treinos começam no local 5h30, né? Assim, a aula começa às 5h30 da manhã, mas assim, querendo ou não, começa às 5, né? Porque até Uhum. chegar lá e tal, você pô, sai do local de treino de bike, sai de casa às 5 horas. Aqui fica claro muito cedo, então, assim, tem época do ano um pouco menos, um pouco mais tarde, mas 4h45, já o sol já subiu. Então a gente já tem luz natural, 5 horas, já está bem claro. Só que a gente também escurece tarde, escurece cedo, desculpa. 5h30 também está escuro. Então, assim, a gente, até uma coisa, né, de volume de treinamento, tudo, a gente fica um pouco restrito, porque de 5h30 até umas 8h30 você treina bem. Chegou perto de 9 horas, o sol já está fervendo. Então, de 9, 10 horas até 3 horas da tarde, 4 horas, é sol, muito sol, assim. Então, se você tem um problema com isso, você já fica limitado. E à noite fica aquela janelazinha ali, que é 4 e pouco até 5h30, tem sol, depois é escuro. Então, a gente tem que treinar bem cedo aqui. Então, assim, a galera começa cedo, cara. E tem gente que começa 4 horas da manhã, o negócio Uhum. é punk com relação a isso. Aqui em São Paulo a galera treinava esse horário também, mas é por causa do trânsito, né? É por causa do calor. É para Sim, sim, poder ir sim, de carro até o lugar e sair. Mas faz sim. parte, né, cara? O sol não adianta também. E aí, para estar 9 horas no trabalho, né? Tem que treinar, Sim, sim. começar cedo, né? E, cara, agora falando de Ironman Brasil, engraçado que você falou que teu primeiro como pro, né? 9h30, quando 9h30 era um baita tempo. Esse ano você fez 8h31, né?
É, 35, eu, não, 35, é. tu acredita que eu nem sei direito, eu não sou muito pegado a isso, mas acho que foi. É, cara, como é que foi esse teu ciclo de treinamento pro Iron, já que você também está dividindo essa tua questão com assessoria? Você mesmo falou, né, que segundo semestre você vai Sim, focar na assessoria. Você não sim, para de treinar, mas também não está ali focado, né? sim. Cara, o último Iron que eu tinha feito foi em 2017. 2017 foi um ano bem intenso para mim. Eu fiz Ironman da África do Sul, Ironman Brasil e Havaí, né? Ah, Eu estava inscrito, esse ano eu ia fazer só Ironman Brasil, era a minha prova principal. Na época eu tava, acho, não sei se não me engano, não sei se eu tava morando em Brasília, e o Vinícius Canhedo, que é muito amigo, ia fazer África e eu ia fazer Brasil. Aí ele, cara, não, vai fazer vamos fazer África. Eu, não, não vou, vamos fazer África, eu não vou. Aí ele, você vai ver que você vai. Cara, chegou, deu 5 minutos, chegou um e-mail, você está inscrito no Ironman da África do Sul. Vini Ele crazy tinha meus sendo dados crazy, né? lá, cara, me inscreveu na prova. E aí, sim, como eu falei, né, eu demoro muito a recuperar. Pô, Aham. minha prova só era Ironman Brasil e Ironman da África do Sul era um mês e pouquinho antes do Ironman Brasil. Aí eu fiz Ironman da África do Sul, sem querer, assim, né, Sem acabou que eu querer. direcionei o treinamento, mas não era o meu objetivo. Ganhei lá, fui campeão do Ironman da África do Sul, bati o recorde lá da categoria e tudo. É, E aí fiz Ironman Brasil, mas assim, já tava um pouco, tava um pouco cansado do Ironman da África. Acho que eu fui quarto geral, acho que foi no ano que o sul-africano tinha batido o recorde. Não, fui terceiro geral. O sul-africano tinha batido o recorde, foi o primeiro. O Menucci ganhou minha categoria e eu fui segundo. Fui segundo da minha categoria e terceiro geral. E aí fui para Havaí, cara, e assim, tava com um objetivo muito bom lá para Havaí, tava bem, assim, bem, um clima bem parecido com o que tem aqui, eu não tenho muito problema com o calor. Cara, e tive aquela mesma dor que eu te contei do Uhum. diafragma, que eu tive no Ironman Brasil, que me fez parar, eu tive lá na Ironman do Havaí. Também não consegui correr, parei na corrida. Foi bem frustrante na época, não quero esse negócio de Ironman mais não. E aí, não, pensava que não ia fazer mais Ironman, né? Por todos os motivos, tanto isso, muita dedicação, aí aconteceu isso, mexeu com minha cabeça. É, Como aí me encontrei no meio, cara, foi muito bom para mim, enquanto atleta, ganhei muitas provas, geral amador, consigo treinar com meus alunos, consigo, assim, o meu dia a dia é bacana. Só que o ano passado, eu fui pro Mundial de Nice, também estava com expectativa, de Nice não, de St. São George, Jorge. estava com expectativa muito boa para a prova, estava muito bem treinado, no meu melhor condicionamento. É, Cara, mas tive hipotermia. É, Lá foi um negócio, para mim, surreal. Tipo, largada com 5 graus. Eu já estava com muito frio antes da largada. Não estava com um vestimento apropriado na hora da bike. E não consegui pedalar. Meio que entreguei a bike assim, cara, tenho que completar, vim aqui, vou completar. Entreguei nessa condição assim, pedalei maior parte do tempo fora do clipe e tal. Só que quando saí para correr, me sentindo bem assim, aí minha esposa, ela teve a sabedoria de falar, ela não falou, eu estava acho que em 14º da categoria, mas ela falou, se tá 5 minutos do terceiro, um negócio assim. Que aí foi uma informação melhor, né, para minha cabeça. Acho que dá, né? Eu estava correndo bem, cara, tinha treino bem específico lá para as subidas. Acabei fazendo a melhor corrida da categoria e fui quinto na categoria, né? Subi no pódio lá. Até o Passarela foi segundo, fez um Uhum. provão. E eu fui quinto, mas assim, tava com expectativa de ganhar lá. Aí meio que assim, pô, treinei tanto, tava com condicionamento lá em cima, mas falei, na época eu até pensei, acho que o que eu pensei para esse segundo semestre, eu tinha pensado para lá. A próximo ano eu vou dedicar minha assessoria, não vou mais não. Só que aí um aluno meu que estava comigo lá, e meu Deus, um professor que também fez a prova, foi até quarto na categoria 25/29. Esse meu aluno que ganhou o 25/29, todos estavam querendo fazer o Ironman, aí ficaram, cara, vamos fazer o Ironman Brasil, pelo menos esse com a gente, vai fazer um ciclo com você e tal. E eu, como fazia muito tempo que eu não fazia, e eu gosto de, como treinador, também experimentar certas coisas, né? Uhum. Então, assim, eu já estava com treinamento para Ironman já direcionado de outra forma, de como na época que eu fui, e aí fiquei, cara, eu acho que eu vou fazer muito para isso, assim, tanto para
participar, aproveitar esse ciclo dos meninos para também, querendo ou não, você treinando com eles assim, você consegue ensinar muita coisa. Como eu também deu aquela vontade de treinar algo que eu estava planejando, assim, um tipo de direcionamento para o área, uma forma diferente do que eu tinha feito anteriormente, para ver até, deixa eu ver como é que o meu corpo reage e se é isso mesmo. Então, aí depois do Mundial lá, outubro, acho, né? Final de outubro para novembro, eu decidi fazer o Ironman Brasil, por esses motivos, né? Então beleza, vou fazer esse Ironman, então acho que só esse, daquele, tudo sempre é só esse, né? Só esse, só por esses motivos. Aí, beleza, em dezembro eu comecei a visualizar, né? Quanto tempo eu acho que eu conseguiria fazer e tal. E eu fiz lá umas continhas lá, 2 mais 2 lá no papel. E assim, aquele negócio, né? Rapaz, eu acho que se eu fizer isso, eu consigo bater o recorde da prova. E assim, você pensa assim, cara, se você bater o recorde da prova, provavelmente você vai ganhar a prova, né? Ah, Claro, pode ser que chegue outro cara e consiga, mas assim, eu acho que eu consigo bater esse recorde. Aí isso foi o meu um motivador para participar. Realmente, eu fui com esse objetivo, assim. Tanto quando chegou em janeiro, eu até liguei mandei mensagem para o Ângelo, que é nutricionista, que foi meu nutricionista que fez a periodização para a prova. Falei, cara, tem um negócio para te contar, não sei se você tá afim, ó, eu quero bater o recorde. Passei os tempos para ele, depois eu vou até te falar como é que foi. Passei os tempos, cara, eu quero fazer isso aqui. Eu quero que você me ajude só, porque uma das coisas que eu sabia que tinha mudado e eu não tinha confiança para fazer, assim, com relação à alimentação. É, Até porque, por exemplo, quando eu fui lá com o Reinaldo, quando eu fui treinar com o Reinaldo, ele estava treinando para o Havaí, eu olhava para o lado assim, eu disse, cara, tem alguém errado aqui. Ou eu não estou comendo, ou você está comendo muito. Porque a gente não está comendo igual. Então, assim, eu vi, cara, aí você tá comendo muito, cara, na minha cabeça, né? Tipo, mas eu já entendia que, assim, para Ironman realmente era aquilo, assim, tanto suplementação de treino quanto uma alimentação no dia a dia, assim, que foi uma das coisas que mudaram bastante, eu acho que na minha época para agora. Então, assim, eu decidi fazer esse Ironman Brasil final do ano passado, depois do Mundial, tanto pelo resultado de lá, eu descartei tanto, eu quero aproveitar um pouco disso, porque eu sou assim, a gente já conversou lá até no. É uma coisa que é até básico, né? Você precisa de tempo para o seu corpo ir se adaptando a certas coisas. E assim, eu sou, né? Como não pode ser diferente, eu sou dessa ideia, não existe nada para ontem. Então, assim, eu acho que eu tinha construído um condicionamento muito grande, não quis jogar fora. Claro, teve a baixa depois do Mundial, mas eu dei meio que uma certa continuidade, só que direcionado para o Ironman. Tanto que, assim, esse ano eu não competi em nada. Fora, antes do Ironman Brasil, eu fiz umas provinhas aqui, uma 4, fiz o GP de Maceió como treinamento, mas não queria nem fazer 70,3 e tal, porque eu não queria tirar essa metodologia que eu estava querendo fazer para o Ironman Brasil. uhum. E, assim, é aquela ideia de treinamento mais encorpado, visando realmente zonas de prova, assim, por exemplo, eu tinha um entendimento de que meu corpo já estava com o ritmo de prova de bike, eu tinha os limiares altos, já dei para o que eu queria de prova, de resultado para aquela prova, para essa prova, só que eu precisava muito trabalhar as zonas de baixo ali, o L1, que realmente era a zona, então, assim, hoje em dia está muito nisso da deficiência nessa zona, e eu precisava de horas nessa zona, que era coisa que eu não tinha feito até então. Então, assim, em janeiro, eu comecei a treinar para o Ironman Brasil. E muito, muito nesse negócio, assim, de treinando de uma forma mais, num ritmo mais de boa, alguns intervalados, claro, mais direcionado, assim, mas deixando eficiente algo que eu já tinha. Eu disse, cara, tipo, meu ritmo de corrida eu já tenho, assim, eu queria correr para 4, 4 e 5, isso aqui eu já tenho. Minha potência eu já tinha, a potência que eu queria para fazer 38, fiz um cálculo, cara, eu tenho que quase fazer 38 de média. Então, assim, peguei uma tabela lá e fui ver a potência e tal. Então, assim, eu tinha já a potência, eu só não tinha ela para a distância. E aí foi isso que eu fiz esse ano todo. Então, assim, comecei a incorporar volume nesses intervalados. E aí, medição de lactato, tudo, usei tudo que eu podia. E assim, eu larguei a prova sabendo o que eu ia fazer desde o início e assim fiz. Assim, eu fiz uma prova, adiantando já algumas perguntas, eu fiz uma prova direcionada para bater o recorde. E se eu pegar o tempo que eu botei no papel, bateu certinho, assim, porque eu queria fazer. Aconteceu algumas coisas durante a prova que até tirou um pouco ali do tempo. Assim, eu queria fazer um pouco mais baixo, mas só teve esse tempo um pouco mais alto do que eu queria pelas coisas que aconteceram, mas que são coisas dinâmicas de prova, normais, Uhum. assim, não tem como fugir. E foi um dia mais lento também, no geral, né? A gente viu, assim, pelo Pro, né? Pegando pelo Pro,
O Colucci fez 12, 15 minutos a mais do que o ano passado, né? Sim, Tipo, o Takoren ganhou com 8 minutos a mais do que o ano passado. sim. Assim, ele não até fala que, claro, tem muita coisa envolvida, mas ele pedalou na mesma potência, deu 7 minutos a mais de bike, né? Mas, por exemplo, eu pedalei, cara, eu pedalei pensando muito na média, assim, como eu falei, como eu queria, na minha cabeça, eu queria o recorde, eu pedalei na média que eu queria, assim, então, assim, fiz um pouco mais de esforço na primeira volta, porque para entrar na 38 de média ali, eu tinha que fazer um esforço um pouco maior ali naquela parte contra ali, que o vento, eu pensava que o vento ia entrar na segunda volta, né, então, assim, eu tinha preparado para fazer a primeira volta um pouco mais lenta e a segunda mais rápida, mas, na verdade, a primeira volta a gente tem que fazer um esforço maior para dar o tempo que eu precisava, né? Então a dinâmica de prova foi diferente, mas fora isso, teve o frio também, que o não mexe um pouco com a cabeça e tal. Graças a Deus não me impactou negativamente, assim, pronto, esse meu aluno que ganhou 25-29, que teve hipotermia ano passado, e esse ano ele foi, pedalou manga comprida, mangue por baixo, e mesmo assim teve dificuldade de se alimentar, meio que assim na bike a posição também não encaixava, muito por causa do frio, assim. Mas eu não posso reclamar disso, não. Graças a Deus, assim, eu acho que o frio que eu passei no Mundial lá do ano passado deu até uma calejada, uma calejada esse ano. St. George foi duro, né? Não é deserto, né? St. George é Foi, cara, muito foi frio. difícil para mim. É. Qual que era o tempo que você tinha notado que seu jogo dava pra fazer? Cara, deixa eu pegar. Só confirmar pra galera que eu tinha falado Eu, 8:31, foi 8:35:09, que o tempo do Cid é, é, com o eu tinha Walter colocado. Eu volto. 8:37. É, é É, 37 o Walter. eu tinha colocado. Eu tinha colocado. A natação tinha sido a mesma coisa que eu fiz, a 53, se não me engano. A bike, eu tinha anotado, acabou que eu estava ali no celular, não quero ir pegar ali não, mas eu tinha colocado 2 minutos a menos do que eu fiz, Uhum. só que assim, poucas pessoas sabem, mas nessa prova, eu parei para ir no banheiro na primeira volta, é, eu estava pedalando, cara, na ida, e eu bebi muita água na natação, estava muito mexido, e eu acabei bebendo muita água na natação, no mar, e, cara, tipo, na ida, assim, eu comecei a sentir um embrulho no estômago, só que eu sabia, assim, que era uma coisa específica, assim, que era aquele negócio só água, assim, aquele... brrr. Só que, eu disse, cara, não acredito que eu vou ter que parar, né? Porque eu tava com uma prova redondinha ali, né? Aí eu tava bem, assim, tava marcando os caras, assim, e ali na frente foi uma prova bem limpa, assim. Então, tava o Arthur um pouco mais na frente, já sabia, o Ale na minha frente, assim, mas tudo controlado. E vinha os grupos, tinha certos grupos atrás, mas, tipo, tudo assim, dentro do planejado, dentro do que eu já esperava. Só que eu tava bem ali, tava sozinho ali, tava com o Roberto, eu acho, do Pinheiros, tava bem, tava onde eu Uhum. queria. Cara, e começou esse negócio no estômago. Aí pô, meu irmão, acho que eu preciso ir no banheiro. Aí fiquei, né? Eu acho que eu vou fazer em cima da bicicleta. Aí, pô, vai ser foda. Fiquei nessa, né? Aí quando chegou naquele retorno, aquele último retorno, como se você fosse no sentido do túnel, só que naquele lado que você faz o retorno já para voltar. Uhum. Cara, eu vi que assim, tava um descampado, aí vi aquele bombeiro químico bem depois do retorno, assim, cara. Eu disse, rapaz, eu vou aqui, que eu pelo menos vou dar uma aliviada e aí a minha prova vai fluir. Então, cara, assim, acontece. Aí, e, na verdade, nunca tinha acontecido comigo, né? Foi a primeira vez, mas, cara, melhor fazer isso do que. Porque eu já fiquei pensando, pô, isso aqui vai atrapalhar a minha absorção né? Não vou conseguir ingerir as coisas, carboidrato e tal. Aí parei, quando foi chegando perto do retorno, já tirei o macaquinho. Quando eu fiz o retorno, assim, eu já encostei a bike e entrei no beiro químico. Aí, cara, perdi ali é, 1 minuto e meio ali nisso, né, na parada e tal. É tanto engraçado que quando eu saí, botando o macaquinho, o, o Rodrigo lá do Esporte tirou até uma foto. Aham. Eu disse, cara, daqui a pouco ele vai publicar essa foto. Ele até falou, ei, tô com a foto, tô com a sua foto, viu? Vou publicar ela. Mas eu nem vi a foto ainda. Aí eu tirei ali, pronto, aí sai para pedalar. Então vamos dizer que desaceleração, aceleração, outro grupo, porque aí o grupo tinha dois gringos e o Walter chegaram em mim nessa hora. E quando eles chegaram em mim, cara, acontece aquele negócio que acontece em prova, que é mais que querendo um atraso, assim, o atleta, assim, o gringo, o primeiro, acho que eram dois argentinos, aparentemente, assim. Um passou,
aí eu recuei, aí o segundo não espera você, não entenda aquela distância que você deu, aí ele passa, aí eu recuei, quando eu recuei, o Walter me passou, aí eu recuei de novo, e ficaram eles três e eu. Aham. Porque assim, né, pô, se o cara passa, você recua, o cara de trás acha que você tá, tipo, acha que você tá sobrando e não quer perder a roda de lá. Uhum. Então me deu uma atrasada nessa hora, e aí ficou os três e eu um pouco atrás, e aí eu fiquei, aí pronto, aí a gente fez a volta para voltar, né? Para voltar para fechar a primeira volta. E aí o Walter tava lá, o Arthur tava lá na frente, e eram os caras que eu sabia ali que. Mas até então eu nem tava pensando neles, assim, eu tava pensando no meu tempo, na minha cabeça que eu tinha planejado. Só que aí o Walter atacou o grupo, os dois, e eu aí só que eu deixei, eu tava vendo a movimentação, deixei ele ir, porque justamente quando eu tava olhando a minha a minha média de potência, meu tempo, tava tudo ok, né? Então, deixei ele ir, cara, vai saber, né, o que, é que ele tá fazendo na prova dele assim. E se eu fizer o que eu tô planejado, vai dar tudo ok. É tanto que eu fiz a primeira volta para 38 e pouco de média. A segunda volta, no mesmo tempo, eu acho que de potência média, acho que foi 5 watts de diferença da primeira volta para a segunda. E a segunda eu fiz, cara, tipo, já pensando na corrida, assim, eu vi que eu estava na média, vi que eu estava na potência, vi que eu estava no tempo, aí só fiz me alimentar e tal, coisa assim, tipo, que no Ironman, com o tempo que você aprende isso, assim, né, de você, tipo, fora a dinâmica ali de profissional, quando você quer perder ou quer ganhar, você consegue, você tem que fazer uma prova meio que relativamente fácil ali na bike para você conseguir correr. Então, assim, eu acho que foi a melhor, sair para correr na melhor condição de todos os sites que eu fiz na minha vida, assim, sair para correr lá, assim, sair para correr no que eu queria. Então, assim, se eu tirar o tempo que eu fiquei no banheiro, bate exatamente com o tempo que eu queria fazer na bike, e deu 38 e pouquinho, eu acho, de média, isso aí. E sair para correr, aí eu saí para correr, aí foi onde eu errei por minha conta, assim, que aí eu não sei se influenciou no resultado final, que pouco importa agora, né? Mas eu estava também planejando fazer mais forte a segunda parte. Só que quando eu saí para correr, cara, eu dedicar, assim, vi o todo correndo. E eu fiz a primeira volta toda com ele, assim, uns 500 metros na minha frente e vi, pô, ele tá correndo no mesmo ritmo que eu tô aqui sozinho. Aí, cara, eu acho que eu vou encostar nele para ele me dar o ritmo. Mas aí foi até engraçado, cara. Quando eu encostei nele, aí ele deu uma diminuída, aí eu dei aquela passadinha e ele, pô, se me ajuda aí. Aí me lasquei, cara. Tipo, eu queria que ele me ajudasse. Eu queria que ele me ajudasse, aí ele foi, pô, me ajuda aí, assim, aquela ajuda, né, de dar o ritmo, assim, que ele tava atrás do André. Aí eu passei uma volta, cara, e meia, no ritmo dele, assim, entendeu? Que era um pouco a mais do que eu, assim, no caso a gente baixou ali, acho que para 3,50 mais ou menos, esse pace. E eu vi que eu já, tipo, era um pace que por momento era mais alto do que eu queria. Meu batimento subiu também, uns 7 batimentos do que eu queria. Mas, cara, eu pensei, irmão, vou aqui, pelo menos tô aqui com ele, também dá uma animada, tô ajudando o cara também, assim. é, Beleza, não me arrependo, porque, querendo ou não, encostei mais rápido nos meninos. Aí, quando eu tava com ele, eu passei o Arthur, que tava em segundo. Eu já tinha passado o Alê, né? Aí passei o Arthur, que tava em segundo, e fui encostando no Val. Mas quando eu fui abrir a terceira volta, deu aquela diminuída, ele me passou tudo, que ele também estava na busca do cara lá. Aí na terceira volta, eu dei até uma baixazinha assim, caralho, deu uma quebrada. Só que assim, ainda tirando a diferença, e quando eu abri a quarta volta, eu estava 30 segundos do Walter. E aí, cara, aí eu só fiz continuar o ritmo que eu tinha planejado antes, e eu acho que eu passei ele, eu acho que faltando uns 7 km, sei lá, não me engano. Foi ali no intertravadozinho ali da rua do supermercado, não sei quanto tempo era, mas quanto faltava. E pronto. E aí corri mais ou menos porque eu queria, cara. Tipo, eu queria correr entre 4 e 5. Corri acho que 2,51. É, 2,51, Então, assim, 53. bateu, assim. É. É? 2,51, É. 53. É isso, 4, Isso, 4, 5, isso. 4, 5. Né? Então, meio que foi uma prova pensando nisso, assim. Eu fiz um planejamento e fiquei feliz que deu certo. Inicialmente, assim, 90% da prova eu pensei só em mim. E ali na corrida, na bike, eu pensei em mim para não reagir a certas coisas. Tipo, essa hora que o Walter acelerou mesmo, eu tinha perna para ir, mas não quis pagar o preço, não sabia, né, se ia pagar um preço alto depois.
E na corrida teve só essa dinâmica com o Toad, que mexeu um pouco com minha prova, mas que também é bom, assim, porque você não sabe quanto você afetou ao cara, né? Assim, como eu encostei mais rápido nos caras da frente, pode ser Uhum. que isso também tenha mexido com eles. Impactou um pouquinho no meu ritmo no final, porque deu uma queda, né? Passei mais tempo fora da zona do que eu queria, mas foi uma prova bem redonda, assim. Então, fiquei feliz com o que eu me propus lá, lá em janeiro, que era fazer esse tempo, para ver, né, certas coisas em relação ao treinamento, validar certas coisas, e no final ainda saí com a vitória e com o recorde. O recorde qual era? Não lembro. Ah, eu acho que era acho que era 36 e pouco, uma coisa assim, foi 36 e alguma Do... coisa. Era de quem? Do... Que era do. É tanto que assim, eu tinha até esquecido que era desse cara, que o ano passado o Manzoni tinha feito um pouco acima, aí inicialmente tinham falado que era um recorde. Aí o Arthur Ferraz, que também estava nessa prova que o cara bateu o recorde, lembrou, né? Que era um cara, acho que era até Sul-africano, da né? 45, 49, que ele bateu esse recorde esse ano que eu fiz, foi em 2017. Cara, é engraçado que hoje os últimos campeões, tirando o Bruninho Manzoni, que apesar dos cabelos brancos também parece o cara mais velho, é a galera do 40 a mais ali, né? Vissa, campeão Sim, 2019, gravei com o Darel também. É o natural, né, cara? Acho que os mais novos talvez imigrarem para o profissional, né? sim. Mas é curioso, com 40 anos está andando melhor do que com 30, 30 e pouco, né? Assim, é isso que eu tinha falado antes, né? Você precisa de tempo eu acho que o treinamento para a área, principalmente, é um treinamento mais inteligente, assim, né? É um treinamento que não é tanto aquela... É tanto que, sim, se você pegar o tempo por si só, claro, não falo o meu tempo, assim, querendo, não precisa de um booster maior, mas se você pegar, cara, você fazer 9:30 no Ironman, não é difícil se você pegar os tempos isoladamente, assim, né? É. Só que você precisa de um certo tempo treinando especificamente para isso, né? Você fica treinando praticamente para esse, falando um pouco da fisiologia, desse L1, né? Só Uhum. que é mais o atleta novo, ele gosta de treinar mais em cima e acaba atrapalhando isso. Então, assim, é meio que uma coisa puxa para um lado, outra coisa puxa para o outro. Então, ele fica no meio do caminho ali, né? Ele às vezes quer fazer longo, mas ele não treina específico com longo. E ele, às vezes, né, quer treinar lá em cima, mas quer ter muito volume. Então, ele nem fica rápido, nem fica bom em volume. Então, assim, o atleta mais novo, ele tende a pecar nisso, né? E eu acho que o atleta mais velho, ele já pagou essa matéria, já errou e tal. Então, a tendência, né? Porque nem todo mundo consegue É. evoluir, mas evoluir, que eu digo, treinar da forma correta. Nem todo mundo consegue, mas é isso, cara. Tipo, um ano passado, eu tive uma experiência muito bacana. Não, então, assim, a minha metodologia é muito vem do Brett, eu tenho um curso internacional do Brett, fiz o curso dele lá fora e tal, minha vivência de treinamento toda dele. Depois disso, para essa prova, inclusive, né, não posso deixar de mencionar, eu treinei com muita orientação de um treinador inglês, o Will Clark, é um cara que eu já tenho, que eu troco informação com ele há 2 anos, como treinador mesmo, assim, acaba que eu não treino 100% por causa da minha logística e tal, e já foi um acordo que eu tinha feito com ele, e tipo, ele me passa muito macro, ciclo, assim, uma ideia de treinamento, porque eu era fã, assim, de muita coisa que eu lia dos atletas ingleses, e lá eles treinam muito parecido, assim, o Will Clark, eu acho que você conhece, ele acho que até participou, acho que 2000 ele foi segundo, cara, em 2019, um atleta que era da BMC, atleta olímpico da Inglaterra. Não sei se foi no ano que o Tindon ganhou, ele foi segundo, ou foi no ano que Andy Potts veio. Não sei não, ele já foi segundo aqui no Ironman Brasil, atleta olímpico da Inglaterra, e ele treina ali, eles treinam muito junto ali, ele treinava, os irmãos Brown treinam junto, aquela menina Beth, que está no Olímpico, treina junto, ele também é treinador como é o nome daquela baixinha que foi campeã amadora do Havaí, e agora está profissional, uma inglesa, esqueci o nome dela. Ele é A treinador Ruth, dela, Ruth, Ruth Essel. isso, Ruth Essel, né? isso. Pronto, ele é o treinador dela. Então, assim, eu aprendi muita coisa com ele, aprendo, assim, até hoje. Então, muita coisa do treinamento vem dele. Mas eu também tive a oportunidade o Vinícius começou a treinar com o Mika lá, o Idem, começou a treinar e eu acompanho muito os treinamentos do Vinícius, assim, né, que eu sou muito amigo dele, então a gente conversa sobre treino e tal.
e eu visualizei muita coisa dos caras, assim, e que, sim, cara, tipo, eles treinam muito parecido com o que o Brett passa, treinos, assim, mais leves, volume mais, né, mais robusto, assim, só que de uma forma diferente. Mas, assim, era muito do que eu queria implementar, assim, para esse ciclo, que é muito diferente do que a galera treina, assim, tipo, aperfeiçoar o L1, realmente, assim, treinar de uma forma mais leve, mais contínua e tal. É tanto que, assim, eu comecei a implementar isso com os alunos do meu corpoário, cara, tipo, se não fosse lactato, o cara não acredita, entendeu? Você vai fazer estímulos vai fazer um intervalo longo de 1 hora pace, aí você manda, ó, vá no ritmo diário. Aí o cara, não, tô no ritmo diário. Quando você vai medir o lactato, tá quase no limiar. Então, assim, é, é mais fácil errar, nas zonas baixas, né? Então, acho que é por isso que os atletas mais velhos e com mais experiência, mais bagagem, estão se dando melhor nesse tipo de distância. Esse foi o último Iron mesmo ou não? Cara, eu confesso que deu uma vontadezinha de tentar o Havaí novamente. Porque, assim, eu estou numa fase que desperta meus olhos, assim, pode me tirar o foco da minha assessoria, que é meu foco principal. São objetivos grandes, assim. Então, sei lá, ser campeão mundial, coisas do tipo, assim. Então, assim, se eu voltar a fazer um Ironman, esse ano eu não quis, né? Vai para nisso, não porque é nisso, para mim não tem isso, era mundial, mundial. É mais por causa que, como eu falei, eu tenho falado lá para você lá depois de. Eu fiz muito treino para mundial, pouco treino no ano passado. Primeiro semestre também, o treinamento para Ironman me consumiu bastante. E a minha assessoria precisa de mim por um tempo. Mas se eu voltar a fazer o Ironman, com certeza seria com esse pensamento, assim, de pegar uma vaga e focar com, quem sabe, ser campeão do Havaí. Se não pique, não vou ter esse tempo para isso, porque, assim, na verdade eu já sei o que eu preciso, né? Preciso só me dedicar. Uhum, Sei o que preciso, assim, com relação a tempo. Eu sei como é uhum. que é. Então não tem como ter, tipo, não sou daquele cara que, meu objetivo é aqui, eu vou estar, mas eu tenho isso aqui para treinar, tipo, não vou. Então, assim, só vou treinar se eu ver, visualizar que eu vou conseguir. Até agora não sei se, acho que eu não vou fazer no próximo ano, Iron não, mas Vamos ver, vamos ver. não vou dizer. Não vou dizer não, porque eu quero morrer pela língua. É, ficará gravado aqui, a galera vai fazer o corte depois lá, É, se falar que é o último, já viu, né? A gente mesmo vai fazer esse corte pra galera. é. Então, não sei se é o último, não, cara, mas é isso. E assim, eu tenho um pensamento muito diferente. Na época que eu voltei a competir, a galera ficava, porque como que eu ganhei, eu acho que em 2010, 2015, 16, cara, eu ganhei todas as provas com três que eu participei, geral, aqui, fora do Brasil, e levei muita porrada no sentido, por que não vira pro? Por que não vira pro? Cara, eu já tenho um entendimento diferente, eu penso muito mais global, assim. Eu fico muito feliz pelos atletas que estão aí hoje, por exemplo, Bellarmino, Manzoni, aí o Marquinhos voltou a competir, diferente do que muita gente pensa, o Santiago fez lá a prova do Challenge, aí foi crucificado, mas ele até falou lá, não sei se é brincadeira, que vai fazer o Rio como amador. Cara, isso eu acho que, para quem gosta do esporte, eu acho que no lugar de levar porrada, tem que bater, a galera tem que bater palma, porque vai subir o nível do esporte. Tipo, quem gosta do esporte gosta do nível alto. Tipo, quer qual a graça tem você ir lá, tem cara que fica se escondendo, quer fazer a prova mais fácil para ganhar. Eu acho que esporte não é isso. Então, assim, eu penso muito grande, sempre grande, porque eu gosto de estar lá em cima e gosto de levar quem está junto de mim direto ou indiretamente. Se não for eu, que seja outra pessoa, né? Então, porra, o ano passado o Manzoni ganhou, era no Brasil, foi lá esse ano, ganhou, era o meio do Texas. Cara, eu fico, porra, felizaço por ele. Bellarmino foi lá, ganhou o que ganhou ano passado. De mulher, né? As meninas, Patrícia no 70, Ana Augusta no Iron. Então, isso eu acho, porra, eu abrir os olhos e me dá mais ânimo para, já que eu me vejo junto com essa galera que tá na ponta, dá mais ânimo para dar esse empurrão para todo mundo ir junto, cara. Tipo, você vê hoje o nível do teatro brasileiro, você chega lá fora, já tem um peso, né? Não sei se você pegar num passado recente, pô, quem era o brasileiro lá fora? Não era ninguém. Então, eu penso em levantar essa bandeira para subir o nível para a galera vir junto. Sempre tem aqueles que, no lugar de tentar ir junto, quer puxar você para trás.
Uhum. Mas eu acho que não é por aí e eu acho que a gente que pensa grande tem que tomar a frente mesmo e tentar subir o nível, entendeu? Então, quanto mais atletas no esporte com essa finalidade, eu acho que melhor. Então, vai ser melhor para todo mundo. Legal. Então, se eu quiser, se eu voltar a fazer é com esse objetivo, cara, de ser campeão. Exemplos a gente já viu que é possível. Eu confio em mim, mas também me espelho com outras pessoas, como a Fabrício Larmino, Manzoni, que estão né, no Ironman, né? É, fazendo, voltou mais cedo que eu. Então, eu penso nessa galera e tento ficar junto deles para levantar essa bandeira de que o Brasil a gente tem um nível muito bom e que a gente pode ganhar qualquer coisa. Basta querer. Pô, legal, legal essa visão, cara. Acho que é interessante mesmo. Você falando, imagina um pódio geral em Kona, tipo, tu, Zé Sim, e Manzoni, né? sim, Ana sim, Augusta, cara. Pati Mendes e tal. Acho que é isso, né? Põe Sim, sim. interessante. Pô, assim, a Paty Mendes mesmo ganhou tudo, cara, mas é muito difícil estar lá onde ela tá e é muito fácil para as outras ter uma referência e chegar junto, né? Porque se Sim, não fosse ela, se fosse quem tá mais abaixo, tipo, a referência sempre vai ser quem tá mais abaixo. Então é melhor ter a referência quem tá lá em cima, que, porra, ela não vai fazer todas as provas do mundo. Então, cara, vai ter espaço para todo mundo. Felizmente para ela, agora é ela, mas, cara, quando ela se afastar um pouco, ou não for uma prova ou outra, ela subir o nível de quem vem, vem tentando chegar junto dela, né? Então, eu acho muito bom, cara. Eu tenho um atleta que ela, tipo, almeja, assim, também ganhar as provas. E, cara, nossa referência são essas meninas que estão na frente. E é bacana trabalhar com isso, entendeu? sim. E, Cid, qual foi a maior lição que você acha que o esporte te deu, cara? Cara, é uma coisa, uma apresentação esses dias, num curso que eu faço, um curso nada a ver com esporte, e a apresentação foi a importância do esporte no desenvolvimento da criança. Que eu mostrava assim, que hoje em dia a criança é muito imediatista, o esporte mostra que você tem horário para cumprir, tem hierarquias, as coisas não, você faz uma coisa bem feita hoje e a recompensa não é hoje, a recompensa é lá na frente. Você vai fazer a coisa bem feita hoje e às vezes você não vai ter o tapinha nas costas, porque às vezes você está no seu melhor, mas você não vai ganhar a prova. E na vida também é a mesma coisa. É, coisa desse tipo para o desenvolvimento da criança, mas que eu levo também para a minha vida, me construir como personalidade. E eu acho que ajuda muita gente hoje em dia. Eu vejo atletas entrando na minha assessoria e hoje são pessoas melhores. Então é isso, cara. O esporte mostra muito assim que não tem classe social, você acaba sendo um cara que você é um cara que sabe lidar melhor com isso, né? Você chega ali numa prova do Ironman, 2.000 atletas, tem do cara mais pobre, o cara mais rico, e todo mundo é atleta. Então isso eu acho muito bacana. Graças a Deus no triatlo não tem muito esse negócio de gente de cor, essas coisas. Então assim, o esporte eu acho que agrega muito a isso. Isso como você vive isso acaba entranhando na sua personalidade. Então, o esporte me deu muito isso, assim, eu sou um cara altamente. E assim, você não consegue ver um atleta bem-sucedido que não tenha isso, né? Tipo, então, assim, acaba que me construiu como personalidade. Sou um cara determinado, batalha ali dia a dia. Então, o esporte, assim, me formou e me faz crescer, evoluir até hoje. E ainda o que eu acho ainda melhor é que está me dando a oportunidade de fazer isso com outras pessoas. Como treinador, hoje em dia eu sou muito feliz em ver tanto a parte de atleta, eu vejo pessoas se tornando atletas melhores, mas principalmente, cara, a gente como ser humano, é muito bom você ver assim, você melhorando a qualidade de vida, a vida ali daquela pessoa na família, né, os seus pensamentos, seu convívio ali, seu dia a dia. Então, o esporte para mim é muito isso, assim, sabe? é, é muito amplo assim, e eu não consigo enxergar o esporte só, esporte é nadar, pedalar ou correr, ou esporte é só a quantidade física daquele momento. É tudo que ele te traz junto, né? É tudo que ele te traz junto. Então, assim, claro, os excessos não é tão saudáveis, né? Você ficar 100% isso e tal, não sei o quê. Mas se você souber lidar com isso, cara, só tem coisas boas e eu sou muito grato ao esporte, por isso que eu me dedico, tanto eu como atleta, como me dedico para ajudar outras pessoas. E qual que é o teu sonho hoje, cara?
Cara, tipo, meu sonho é continuar fazendo o que eu faço, ajudar pessoas, estar realizado. Eu tenho hoje em dia, parece clichê, mas é só sou grato à vida que eu levo. Consigo viver do esporte, não como atleta, mas com assessoria. Tenho uma família que é 100% envolvida com isso. Meus pais apoiam desde sempre. Minha esposa me apoia como atleta, hoje também treina. Nosso ciclo de amizade são pessoas envolvidas com esporte. Então, tipo, não tenho como pedir nada. As coisas vão acontecer por decorrência disso, assim. Então, é só mais... Porque, como eu falei, os títulos não são mais meus objetivos principais. É sempre mais, é muito, não tem nada muito só, muito, como eu falei, quero fazer o Ironman, fiz esse Ironman, muito, cara, queria ganhar tudo, mas eu queria também validar um estilo de treinamento, Ironman da Havaí, queria ganhar também, mas queria mostrar que a gente também tem, a gente também consegue essas coisas, o topo do mundo, né? O atleta pode sair daqui do Brasil, treinando com atletas aqui, treinando com treinadores do Brasil, sei lá, campeão mundial. Então, tudo tá muito, tem muita coisa sempre por trás. Então, eu não posso dizer que tem um sonho assim, porque quero ser atleta profissional, quero ganhar, porque não é isso, né? É continuar, meu sonho é continuar vendo o sonho de outras pessoas sendo realizado e continuar tendo a oportunidade de viver da forma que eu vivo, assim, entendeu? Fechou. Meu amigo, obrigado pelo papo. Consegui falar, você tá falando 1h20 já, bicho. O cara fala, velho. O cara fala. Mas, cara, foi muito bom. Como eu te falei, né? Saber a história que a gente fica as fofocas, né? De grupo. Não, que o Cid voltou, o Cid tem que ir Sim, pra Pro, tem que não sei o quê. Todas essas sim, histórias sim, que, sim, que eu vinha quando eu não tava no Mundo Tri. Agora com o Mundo Tri, eu falei, não, vamos tirar essa história limpa, então. Vamos ouvir das pessoas. E, como eu te falei, eu não sabia. Para mim, você tinha tido essa base até do profissional com 15 anos, 14 anos, e o negócio foi muito diferente. E, sim. cara, e que bom que você não tá fazendo mais 42 km na esteira toda semana, fico feliz. É. Eu Mas, cara, também. te agradecer pelo papo, tanto lá em Floripa quanto aqui. E, cara, portas sempre abertas aqui no Mundo Tri pra você. Tá, eu que agradeço. Já falei lá também, né? Pô, vocês conseguiram repaginar o esporte, não esporte, essa parte que envolve esporte, as oportunidades que você tem dado para a galera. Então, também parabenizo aí você como pessoa e como empresa. Valeu. E também, cara, que já aquele papo do início, queria deixar portas abertas para qualquer pessoa que quiser vir treinar aqui em Natal, conhecer. Já me coloco à disposição também para conversar sobre qualquer coisa em relação a treinamento. Como eu já falei, eu vivo isso, esporte tipo. Hoje eu visto mais a roupa do treinador do que como atleta. Então, assim, cara, qualquer atleta que quiser vir treinar aqui, seja atleta meu, o Paulo mesmo, atleta do Sport e veio treinar aqui, eu troquei ideia com o Ronaldo. Então, assim, pô, portas abertas, comigo não tem isso de, não treina comigo, não vem, nem porque eu quero. Como eu falei, eu tenho um objetivo de que Natal seja um polo de treinamento para outras assessorias, para outros atletas. Tanto isso como com relação a conversar sobre treino, tudo. Eu sou uma cara que eu gosto muito de conversar sobre isso. Eu tenho um contato com muitos treinadores do Brasil, a gente troca muita informação. Eu até quero aproveitar a oportunidade para deixar o primeiro contato hoje em dia é sempre Instagram, né? É, Então, assim, pode ir lá, mandar uma mensagem, quer saber alguma coisa específica de prova sobre treinamento e as portas abertas aqui. Então é isso, cara. Então, quero agradecer a oportunidade e também a galera lá de Floripa lá, do dia lá, a torcida lá foi muito importante. O Ironman, o que dá saudade é isso, cara. Tipo, é. o último Ironman? Não sei, mas a torcida do Ironman é outro mundo, assim. É a mesma coisa, deve ser a mesma coisa de jogar no Maracanã, né? Para quem é atleta, É. jogador. Ó, já vou pregar aqui que não é o último Iron Man, nem a pau que eu já tô vendo. Pela cara do Cid, já tô vendo que não é, tá? Beleza, meu É quando você amigo. botar essa bicicleta aí de trás aí para rodar, aí a gente pensa em fazer outro Fechou. Ironman, então. Ó, fechou. Valeu, galera. Esse foi o MTCast com o Cid Barbosa. Valeu. Valeu.